Olá, sou o professor Poveda e vamos dar início a mais uma videoaula da disciplina Gerência e Planejamento Industrial 2 do curso de Engenharia de Produção. Então, o exercício que foi pedido é a elaboração do fluxograma de processo a partir de uma lista de processo, né? Quadro resumo, tempo produtivo e índice de aproveitamento, sendo que o quadro de resumo para a fabricação normal de uma rodana e também para a fabricação com rejeição da rodana. Vamos elaborar aqui o fluxograma de processo. Então temos a atividade 1, que é o chefe do setor recebe pedido de fabricação da rodana específica. Então é uma operação 1, e eu gosto de colocar o tempo próximo aqui da bolinha. Então bolinha, conforme a simbologia que a circunferência, conforme a simbologia que a gente combinou, representa operação. Próxima, 2. Chefe emite requisição de matéria-prima do tarugo de plástico. Também uma operação, número 2, 3 minutos. 3. Chefe entrega a requisição ao operador. Também é uma operação. 3. 1 minuto. 4. Operador vai ao almoxarifado. Aqui nós temos um transporte. Pela nossa simbologia, uma seta. 4. 3 minutos. 5. Operador retira tarugo plástico do almoxarifado. É uma operação. 5. 1 minuto. 6. Operador vai ao setor de torno com tarugo plástico. É um deslocamento, então é um transporte. 6. 2 minutos. 7. Operador inspeciona no setor de torno o plástico a ser usado na rodana. É uma inspeção, né? Pela nossa simbologia dada na aula anterior, um quadrado. 5 minutos. 8. Operador ajusta o torno. Uma operação. 8. 1 minuto. 9. Operador fabrica rodana. Mais uma operação. 10 minutos. 10. Operador para o torno e inspeciona dimensões da rodana. Vejam que aqui o analista colocou duas atividades numa mesma, né? Ele para o torno, seria uma operação, e inspeciona, então seria uma inspeção. Como ele colocou na mesa, eu vou considerar como uma operação. 10, operação. E 3 minutos. 11, operador retira a rodana do torno. O 11, mais uma operação. 1 minuto. 12. Operador encaminha a rodana ao setor de qualidade. É um transporte. 12. 13. Inspetor de qualidade inspeciona dimensões da rodana. É uma inspeção, um controle de qualidade. 14. Inspetor emite etiqueta de inspeção. Mais uma operação. 1 minuto.
No autor do exercício aqui que nós estudamos, ele aqui do 14, ele já faz as duas alternativas aqui, que seria o próximo, né? Ela é aprovada, seria o 15, é uma condicional, né? E tem o 18, que também é uma condicional. Eu vou usar aquele símbolozinho tradicional, é um losango, né? Que é a tomada de decisão. Mas não vou numerar, porque não tem numerado aqui no processo. E a partir daqui ela pode ser aprovada, vou fazer esse caminho. Aprovada, acho que fica mais organizado dessa forma. E aí eu vou para 15. Se Rodana for aprovada, envia Rodana para o setor de expedição, é um transporte. E a 15 dura 2 minutos. Próxima. 16. Setor de expedição recebe a Rodana e coloca na embalagem. 16 é uma operação que demora 3 minutos. E por fim, o 17, por fim, nesse caminho da Rodana aprovada, é uma estocagem, né? Porque setor de expedição coloca a Rodana no estoque. Estocagem a gente combinou que é um triângulo, com a ponta para baixo. 17 e 3 minutos. Bom, aqui na condicional tem o caso dela não ser aprovada, né? Que aí é 18, se a Rodana for recusada, né? Então, reprovada ou recusada. E aí eu tenho 18, se a inspetora envia a Rodana para o setor do torno. Então ela vai lá para o setor do torno. Um transporte. 18. Temos aqui 3 minutos. 19 é o operador coloca a Rodana no torno e ajusta seu dimensional. Então temos aqui o 19. Uma operação, 5 minutos. 20. Operador para o torno e retira a Rodana. Mais uma operação. 20. 21. Rodor inspeciona a Rodana. Inspeciona a Rodana, que recai para o item 12, né? E aqui também nós fizemos uma pequena alteração aqui, né? Que o autor cometeu um pequeno erro aqui. Então nós temos o 20, operador 21, né? Inspeciona a Rodana, é uma inspeção, 21, e volta para o item 12. O item 12 nós temos aqui, ó, retorna para o item 12. Então aqui eu tenho o fluxograma do processo, com o caminho para uma Rodana normal, sem rejeição, e para o caminho da Rodana com rejeição. Pode ser uma ou mais rejeição, ou seja, que ela vai ser retrabalhada. Então, dando continuidade ao exercício proposto na aula 5A, na aula anterior fizemos o fluxograma do processo para a fabricação normal de uma Rodana e para a fabricação de uma Rodana com uma rejeição e necessidade de retrabalho. Vamos elaborar agora os quadros resumo. Então, para o caso da fabricação normal da Rodana, nós temos aqui um quadro com as atividades, operação, inspeção, transporte, demora ou espera e estocagem. E vamos analisar em termos de item, sua quantidade nominal e a porcentagem, e os tempos também, o valor dos tempos e o seu percentual em relação ao processo. Bom, então aqui são quantidades que eu tenho de operações no caso de fabricação normal. É só contar, já usamos a simbologia correta, isso daqui facilita bastante. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 operações. No caso de inspeção, 1, 2 inspeções, ou controle. Transporte, 1, 2, 3, 4.
espera ou demora não tem nenhuma, e estocagem somente uma no final. Totalizando aqui, somando, 10 mais 12, 16, 17, dá um total de 17 aqui atividades. 17 atividades, isso daqui vai representar 100% para mim. Aí é só calcular o percentual de cada um, para operação, inspeção, etc. Então como que eu faço isso? Pego 10, divido por 17 e multiplico por 100. Vou encontrar aqui 58,9, que é o percentual de quantidade de itens aqui de operação. Mesma coisa eu faço para os outros, vocês vão encontrar aqui 2 dividido por 17 vezes 100, 11,7, eu fiz a conta antes para adiantar. 4 dividido por 17 vezes 100 vai dar 23,6. Aqui é 0%, não tem nenhum. 1 dividido por 17 vezes 100, 5,8%. Para os tempos, aí eu tenho que ver quanto que dá a soma dos tempos dessas 10 operações. Então eu tenho que somar os tempos que todas as operações, por isso que eu marquei aqui do lado da simbologia, para facilitar o cálculo. Vai dar aí, pela minha conta, 29 minutos. No caso de inspeções, 10 minutos. Transporte ou deslocamento, 10 minutos também. Para espera, nada, 0. E para estocagem, 3 minutos, essa daqui. Somo aqui os tempos, vai dar aqui 52 minutos de tempo total, e esse 52 vai ser o meu 100%. Aí, para calcular os percentuais aqui, 29 dividido por 52 vezes 100, 55,8. 10 dividido por 52 vezes 100, 19,2. 10 dividido por 52,100, também 19,2. Aqui dá 0. 3 dividido por 52 vezes 100 dá 5,8. Aí eu tenho aqui feito o quadro resumo, que me permite uma visualização em termos do tipo de atividade, se é operação, se é inspeção, o tempo que está sendo demandado ao longo desse processo. O enunciado nos pede também o tempo produtivo, que eu vou chamar de TP. O que é o tempo produtivo? É a soma das operações que efetivamente contribuem para a transformação do item, ou seja, que agregam valor ao item. E quais são no processo? Se analisarem o processo, nós vamos notar que os itens que efetivamente contribuem para a transformação é o item 9, operador fabrica rodana, e o item 16, isso no caso da rodana normal. Setor de expedição recebe a rodana e a coloca na embalagem. São os dois que realmente efetuam algum tipo de transformação para se obter o produto desejado. Então nós temos aqui 10 minutos da atividade 9, vou colocar aqui entre parênteses, atividade, mais 3 minutos da atividade da operação 16. Então eu vou ter um tempo produtivo total, no caso da fabricação de uma rodana normal, 13 minutos. E aí como que eu determino o índice de aproveitamento? O índice de aproveitamento é a relação entre o tempo produtivo, 13 minutos, dividido pelo tempo total do processo, 52 minutos, vezes 100 para dar em percentual, né? Vezes 100% aqui. E aí eu vou obter, fazendo a conta, 25%. Então, em todo o processo, o que significa isso? Que 25% do meu tempo está efetivamente sendo empregado na transformação do item. Está agregando valor no item. É muito pouco, somente 1/4 das atividades efetivamente estão colaborando para a transformação do produto. No caso da fabricação da rodana com uma rejeição, com necessidade de um retrabalho ou uma reconformidade, nós temos esse caminho percorrido no fluxograma de processo. Então vamos, número de operações.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 operações. Inspeções. 1, 2, 3, 4 inspeções. Transportes ou movimentação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 transportes. Demora ou espera, já vimos, não tem nenhuma. E estocagem, nós temos uma. Perfaz um total aqui de 24 atividades. Esses 24 são o meu 100%. E o percentual aqui é calculado da seguinte forma. 13 dividido por 24 vezes 100. 54,1%. 4 dividido por 24 vezes 100. 16,7%. 6 dividido por 24 vezes 100, 25%. Aqui 0%. E 1 dividido por 24 vezes 100, nós temos aqui 4,2%. Com relação aos tempos, somando os tempos de todas as operações, nesse caminho aqui, das 13 operações, fazendo as contas, vocês vão encontrar aí 37 minutos. Com relação ao tempo das 4 inspeções, dá um total de 20 minutos. Com relação ao transporte, nós temos o tempo para os 6 transportes, perfaz um total de 16 minutos. 0 aqui. E aqui eu tenho um total de 3 minutos. Vai dar um total aqui de 76 minutos para o processo. Isso me equivale ao 100%. Calculando os percentuais em tempo, 37 dividido por 76 vezes 100, 48,7%. 20 dividido por 76 vezes 100, 26,3% em tempo. 16 dividido por 76 vezes 100, 21% em tempo, aqui 0%, e o 3 dá 3,9%. Calculando o tempo produtivo, para uma melhor visualização, realcei de amarelo aqui. Então nós temos os tempos produtivos, os 9 e os 16, no caso da rodana sem rejeição, acrescemos essa única operação aqui, que é mais 5 minutos. Então vai dar um total aqui, 10 minutos para a operação 9, mais o caminho vem por aqui, 5 minutos para a operação 19, mais, por fim já retorna aqui, 3 minutos para a operação 16. Tem um total de tempo produtivo de 18 minutos. Índice de aproveitamento são os 18 minutos dividido pelo tempo total, 76 minutos, vezes 100, para dar em percentual, porcentagem, tenho 23,7%. Notem, qual que é o objetivo disso tudo? Analisar o processo, comparar diferentes processos e aferir qual é o processo mais eficiente e quanto de melhora conseguimos num determinado processo. Mesmo estando dentro do mesmo processo de fabricação, o caminho, as operações em um são diferentes das operações em outro. O que vale para a comparação de eficiência e aferição da eficiência é uma comparação dentro do mesmo processo. Eu alterar eventualmente alguma coisa aqui para ganhar uma melhoria aqui mesmo. E no mesmo caso aqui, da fabricação normal, melhorar o processo para eu alcançar um índice de aproveitamento maior.
Para dúvidas e discussões sobre o conteúdo ministrado nesta aula, utilize o fórum e nossos encontros virtuais online, todas as quartas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Até a próxima e bom estudo a todos!